A Iniciativa Liberal traz o tema do papel do Estado e do respeito pelo contribuinte. Temos naturalmente visões diferentes sobre este tema. Por exemplo, a Iniciativa Liberal desconsidera a função redistributiva da política fiscal, desconsidera a importância das funções sociais do Estado, que deveriam garantir a todos os cidadãos o acesso à educação, à saúde, à habitação, à cultura e a todos os direitos fundamentais que o mercado não resolve. E quanto ao papel do Estado na economia, é importante que se discute este assunto em termos concretos e não nesta visão utópica que a Iniciativa Liberal aqui traz, porque o capitalismo real não é o capitalismo da livre concorrência, é o capitalismo da formação de monopólios, que é aquilo que nós temos também no nosso país. Exatamente. Este tema é, de facto, de enorme atualidade após a publicação do relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, que é um acontecimento do qual esta Assembleia não pode de maneira nenhuma fugir. O respeito pelo contribuinte que fala a Iniciativa Liberal não se coaduna com o desastre que têm sido as privatizações e aqui é o elemento concreto que temos que falar quando falamos do papel do Estado na economia. O Tribunal de Contas arrasa a privatização que, e cito, não salvaguardou o interesse público. Diz o relatório que em vez dos 3.080 milhões de euros anunciados pelo governo PSD-CDS, afinal o preço de venda foi de 1.127 milhões de euros. Que inexplicavelmente a Vinci recebeu os dividendos de 2012, quando ainda era uma empresa pública. Que a lei que obriga a uma avaliação do ativo não foi cumprida. Que o governo PSD-CDS usou o regime das concessões públicas para fugir a obrigações que seriam necessárias no caso de concessão a uma empresa privada, como era o caso a partir do momento em que a ANA foi privatizada. Que se os lucros da ANA continuarem a evoluir como até agora, serão ao longo destes 50 anos de 23 mil milhões de euros, dos quais o Estado, mesmo contando com o valor da venda, vê menos de 3 mil milhões. O que significa que esta privatização retirou ao contribuinte e entregou aos lucros da multinacional Vinci cerca de 20 mil milhões de euros. São 25 anos a ganhar o Euromilhões todas as semanas. Aí está o respeito pelo contribuinte das políticas neoliberais. Nos CTT, colocamos a mesma questão que ontem colocámos ao Chega. Sabem que o governo PS fez um acordo secreto com os acionistas privados do CTT para lhes dar ainda mais vantagens a quando do momento em que prolongou a concessão por ajuste direto. Sabem que com eles negociou a alteração da lei postal, que foi feita pelo decreto-lei nas costas da Assembleia da República, uma alteração que beneficia o privado e prejudica o interesse público. E da parte da Iniciativa Liberal, ouvimos alguma coisa sobre este processo? Não ouvimos absolutamente nada. O privado é que é bom, não é? Mesmo que seja um serviço de correios que não entrega cartas a tempo, cada vez mais distante das populações e que trata mal os seus próprios trabalhadores, que, ao contrário do que a IEL afirmou, são hoje menos na área postal do que eram antes da privatização. Mesmo que os acionistas privados tenham dilapidado património para poderem distribuir dividendos acima dos lucros operacionais da empresa. Mas falemos também do caso da PT, uma empresa que, enquanto era pública, era líder na investigação e desenvolvimento, na inovação tecnológica, com impactos muito para lá do setor das telecomunicações. Desde que foi privatizada, deixou de ter este papel e passou a servir os desmandos, primeiro do Grupo Espírito Santo e agora da Altice, com os negócios fraudulentos em que os seus administradores foram apanhados. E agora, a Altice já se prepara para vender ativos estratégicos do país a fundos internacionais ou à operadora de comunicações saudita. A venda destes ativos preocupa a Iniciativa Liberal? Claro que não. E quanto ao SNS, sabemos bem o que querem. A parte lucrativa e muito lucrativa da prestação dos cuidados de saúde passa para os privados, subsidiados pelo Estado. Para o serviço público ficará o resto, o que não interessa aos privados porque sai caro demais. Por fim, vamos lá falar de transparência. O PCP anunciou que vai propor a criação de uma comissão de inquérito à privatização da ANA e assume perante os portugueses o compromisso de apresentar e votar essa proposta assim que abra a próxima legislatura. Exatamente. E a Iniciativa Liberal está disposta a apoiar esta proposta? E o PSD, que até já disse publicamente que os ministros do PSD querem exercer o direito contraditório, então vão apoiar a criação desta comissão de inquérito? E o Chega, que propõe uma comissão de inquérito por semana, vai aprovar a criação desta comissão de inquérito sobre a privatização da ANA? E o PS apoia ou não apoia, compromete-se ou não compromete? É que um relatório como aquele que o Tribunal de Contas acaba de publicar não pode deixar esta Assembleia indiferente e, se o deixar, os eleitores que tomem as medidas necessárias. É que cada um destes processos de privatização, da ANA, do CTT, da TAP, da PT, da REN e da EDP, da EFASEC, mostra o contrário do respeito pelo contribuinte.
mostram submissão aos grandes interesses, mostram a entrega do país ao capital estrangeiro, mostram que há grupos económicos que vivem à grande e à custa desta promiscuidade. Mostram uma direita, e termino, Sr. Presidente, mostram uma direita que está desejosa de vender o que resta do país. E, por outro lado, um PS que diz que é contra as privatizações do passado, mas que não quer reverter nenhuma delas e até prepara novas privatizações, como no caso da TAP, para arrepiar caminho, para respeitar sim o interesse público e assegurar o controle público e democrático dos principais setores estratégicos. É preciso uma alternativa, é preciso o reforço da CDU. Muito obrigado.